Olá, pessoal. Dando sequência à introdução à teoria do indivíduo, ele vai entrar em utilitarismo, mais especificamente dois autores, o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill. Como está então aí na tela, o Jeremy Bentham nasceu em 1748 e faleceu em 1832. Tem a imagem dele aí. E filósofo e jurista inglês. Além de filósofo, ele também era um pesquisador das leis, estava envolvido com as leis, escreveu muito, sabe como as leis deveriam ser ou não ser, pensou muito sobre isso. Sobre a doutrina do direito natural, aquilo que a gente viu já em John Locke, as pessoas nascem com determinados direitos, ele vê isso como insatisfatório, por vários motivos que vão ser elencados aí. Primeiro que não se trata de um dado histórico. A doutrina do direito natural não pode se verificar historicamente. Não tem na história o estado de natureza. Aquilo que o John Locke falou, que no estado de natureza as pessoas viveriam, livres, iguais, possivelmente poderiam cair em guerra, mas não tem nada historicamente que prove isso. Então, de fato, vai falar, a princípio, que se pode dizer é que isso não existiu. Então, não tem garantias de que o homem age segundo esse direito natural, segundo o contrato que reconhece esse direito natural. Não tem nada que garante esse contrato. Aqui ele vai colocar que a única coisa que faz de fato as pessoas quererem participar de um contrato social é ver vantagem nisso. O que eu vou ganhar fazendo parte de uma sociedade? O que eu vou ganhar fazendo parte desse contrato? A princípio, naturalmente, não interessa para as pessoas. Ele tem essa visão. Não adianta falar de um contrato natural, de um direito natural, se a princípio que eu não vou ganhar nada com isso, o que eu quero com isso, o que eu vou ganhar com isso. Então, para convencer as pessoas desses direitos e de se unirem em sociedade, o que importa para ele é que tenha uma utilidade isso, que as leis sirvam para alguma coisa, que os indivíduos ganhem alguma coisa com essa lei, com esse contrato, com essa organização. Inclusive vai pensar a própria ideia de direito natural, direitos universais, como algo muito individualista, sendo que ele coloca como importante pensar, que se você garante o meu direito, eu não quero saber mais de nada, não quero saber mais de ninguém, eu só quero o meu direito. Não, ele pensa a importância também de pensar o direito pensando na própria comunidade. Eu tenho que fazer parte da comunidade, claramente tendo vantagens com isso, porém, ao mesmo tempo, apresentando alguma vantagem, social, pensando a vida em comum. Então, para pensar a ética utilitarista, o Jeremy Bentham vai colocar sua interpretação de como é o homem, precisamente para pensar as ações do homem, pensar como é o homem. O homem é um ser que necessita vivenciar os seus desejos, é um ser que busca prazer, felicidade, a felicidade é central aí, seu prazer, é um homem que o homem busca se satisfazer. Então a ética, suas ações tendem a ser voltadas para isso. Uma boa ação é uma ação que traz prazer. O homem é um ser passional, é um ser de paixões, é um ser emocional que tem desejos, tem vontades, ele sente emoções. Então é um ser egoísta. Assim, para pensar nas leis, o homem ele vai querer, fazer parte de uma comunidade social, de um grupo social, com determinadas leis. E aquelas leis vão trazer alguma coisa de bom para ele, que essa comunidade vai trazer de vantagem para mim. O homem sempre está pensando em si mesmo. É o que eu ganho com isso. A ideia do direito natural não garante isso. A proposta do John Locke, direito natural, não enxerga o homem nesse sentido. Pensa o homem talvez mais em abstração. Aqui para o Jeremy Bentham tem essa ideia do indivíduo forte, justamente um indivíduo egoísta, que quer seguir as suas paixões, os seus desejos, as suas vontades. Ele vai obedecer às leis, então se essas leis contribuírem para a sua felicidade. Inclusive, isso para o Jeremy Bentham é um critério até para avaliar as próprias leis. Se essa lei está trazendo felicidade para as pessoas, é uma lei boa. Se a lei não traz felicidade, essa lei não tem que existir, mesmo que tenha vindo da tradição,
mesmo que tenha uma relação religiosa, qualquer coisa do tipo, né? Ele, como pensador, é muito crítico à tradição, ao conservadorismo, tanto é que os utilitaristas vão ser chamados de radicais na época, pensadores radicais, e Jeremy Bentham liderando isso, porque estava se opondo muito ao conservadorismo ali na Inglaterra. Era um pensamento que propunha mudanças, repensar as leis, organizar as leis de forma que garanta a felicidade do maior número de pessoas. E aí, uma questão dos utilitaristas: como alcançar o prazer sem produzir dor? Essa ideia, então, de produzir prazer, produzir felicidade sem dor, né, é um objetivo central dos utilitaristas. A ação, né, a minha ação, a minha conduta tem que ser pautada em produzir maior felicidade, em diminuir a dor. É aí que vai estar visando as minhas ações. É uma ação boa, é valorizada através disso. Se minha ação ou ela tem que trazer felicidade ou ela tem que reduzir a dor. Se no momento eu não posso produzir felicidade, que eu posso então diminuir a dor. Mas se eu posso produzir felicidade para o maior número de pessoas, assim tem que ser a minha ação, uma boa ação. A visão dos utilitaristas, então, está dando para entender, uma boa ação vai ser julgada se ela traz felicidade. É na consequência. Meio que não interessa muito até o porquê de eu estar fazendo isso, se eu tenho de fato boas intenções ou não, mas o que interessa é o que a minha ação produziu, a consequência da minha ação. Ação boa, ação que produz felicidade. E aí, né, a ideia de hedonismo, né, que já estava lá, né, no epicurismo, a ideia do prazer e redução da dor. Então, o bem é a dor. As ações são voltadas para o prazer e diminuição da dor. De forma geral, essa é a base do pensamento utilitário: prazer, né, mais prazer e menos dor. E aí, né, os princípios principais do utilitarismo, né, 5 pontos que você vai encontrar basicamente em qualquer pensador utilitarista. É a ideia do bem-estar, esse é o princípio do bem-estar. Qualquer ação, né, ou a lei, ela vai ter que me trazer um bem-estar, seja físico, né, desejo de comer, beber, etc. Psíquico, minhas emoções, moral, né, a vida em sociedade. Segundo ponto, o consequencialismo, que, ou seja, a consequência da ação, né, o resultado da ação é mais importante do que a própria intenção da ação em si. A ação é boa, então ela tem uma consequência boa, independente da minha intenção. Aí o princípio da agregação, a ideia de felicidade para o maior número de pessoas, né? A ideia de que uma boa ação ela vai trazer felicidade para o maior número de pessoas possíveis. Eu sempre tenho que tentar abarcar o maior número de pessoas para essa ação ser melhor possível. Quanto mais pessoas se satisfazerem com uma ação, melhor ela é. E aí, né, tem a imagem, por exemplo, é um exemplo que é dado para pensar esse princípio da agregação, no caso de um trem, né, que tá indo em direção, né, num trilho, e nesse trilho, assim, em linha reta, tem uma pessoa ali amarrada. Porém, se pode fazer, né, um desvio para salvar essa pessoa. Só que aí tem duas pessoas. E aí o que eu faço? Eu sigo reto e mato essa uma, ou eu viro e mato duas ou as três que estiverem ali amarradas. Por utilitarismo, entre mata três e mata uma pessoa, eu mato uma pessoa. Mas se pensar, de fato, o que eu devo fazer? Seguir linha reta, virar, né, eu mudo de trilho e mato mais, sigo nesse e mato um. Para os utilitaristas, é melhor matar um do que matar dois ou três ou quatro. Para ter uma resposta até fácil. Agora, se a gente for pensar o que a gente faria, né, quem é esse um, quem são esses três, qual o contexto, como eu me situo, dentro do utilitarismo, né? A não ser que esse um fosse trazer maior felicidade, né? Se eu matar, sei lá, esse um passar por cima, as pessoas vão ficar felizes. Dá para se pensar em vários casos através disso, mas é um exemplo bacana para pensar. Às vezes, em situações do nosso cotidiano,
A gente se sente meio tipo, vou para cá, vou para lá, o que que eu faço? Para o pensamento utilitarista, uma ação que vai, né, trazer felicidade para o maior número de pessoas. Aí o princípio de otimização, ou seja, maximizar, né, o bem-estar geral como dever, ou seja, ampliar o máximo possível esse bem-estar, é uma obrigação da vida em comum, é trazer esse bem-estar para o maior número de pessoas possíveis, é ampliar isso. E a ideia de imparcialidade e universalismo, ou seja, os prazeres são considerados, né, com o mesmo peso que as dores. Até onde não adianta trazer muito prazer, você vai trazer muita dor. Tem que trazer um prazer para o maior número de pessoas e diminuir a dor. E a ideia de universalismo, porque esse pensamento vai se pretender, né, com uma máxima de ação, né, o que eu devo fazer, para o maior número de pessoas possíveis, né, universal, que consiga abarcar todo mundo. Né, essa mais dor, menos dor, que valha para todo mundo, ser universal. E aí, o segundo autor, o John Stuart Mill, que nasceu em 1806 e falece em 1873. Então, um seguidor do Jeremy Bentham, tem lá suas diferenças com ele. É um filósofo e economista em inglês, não é um jurista. É um autor que está pensando muito a questão da economia. E durante a própria vida dele tem mudanças nesse pensamento. E vai estar dentro dessa tradição do utilitarismo. E aí o primeiro ponto, que John Stuart Mill difere do pensamento de Jeremy Bentham. A questão qualitativa da felicidade. Ou seja, que a felicidade, né, os prazeres, tem prazeres superiores e tem prazeres inferiores. E quais são, por Stuart Mill, né, por John Stuart Mill, esses prazeres superiores? São os prazeres intelectuais, os prazeres vindo da razão, os prazeres advindos de uma instrução maior. Né, pessoas que são mais educadas, é, pensando aqui, né, culturalmente, né, tem um conhecimento mais vasto, mais intelectualizado. Esse prazer seria superior a prazeres que, na visão dele, até poderiam se comparar ao homem e aos outros animais, né, que também estão buscando a felicidade, que também estão buscando prazer. Para o John Stuart Mill, né, então, ele vai dizer essa frase, né, melhor ser Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito, ou seja, melhor ser um sábio, alguém intelectualmente, né, com amplo conhecimento das coisas, que busque prazeres intelectuais, porém não consegue satisfazer esses desejos, do que alguém que satisfaz com qualquer coisa. Porque a qualidade desse prazer não é a mesma. Para ele, a qualidade de um prazer intelectual é superior aos outros prazeres. Então já é um ponto que ele está refletindo além do que o Jeremy Bentham propôs, em qualificar esses prazeres. E ele não vai pensar também o homem como um ser egoísta que só está buscando as suas vantagens. A base da sua ética é o altruísmo, né? As pessoas se ajudando, pensando no outro. Para o pensamento dele, os homens buscam se ajudar de alguma maneira. As pessoas pensam umas nas outras. E aí vocês pensam em vocês também. Se vocês concordam mais com o Jeremy Bentham, com o John Stuart Mill. Você acha que as pessoas tendem a ser mais egoístas, tendem a ser mais altruístas? Ou depende? Né? Como eu comentei, né? Essa hierarquia qualitativa entre os prazeres, né? Está referido a um grau de instrução. Pessoas com uma educação mais elevada teriam prazeres mais elevados, indivíduos menos educados, prazeres mais baixos, né? Ou seja, são esses prazeres mais baixos, seriam esses prazeres, essas paixões, tipo, desejos de comer, coisas mais do corpo, digamos assim, está ligado a prazer corporal, né? Sensorial de sentidos, enquanto os prazeres intelectuais, da razão, seriam superiores. Né? O homem tem essa visão do bem comum, as pessoas querem o bem comum de alguma maneira, não estão só visando interesses pessoais. E as ações, então, aqui, elas têm propósito. Né? Esse telos, né, do grego, as ações elas visam uma consequência. O que interessa na minha ação é a consequência da minha ação. É o valor da minha ação. Se a ação é boa, se a ação é ruim, né, esse fim, esse propósito da ação. Se eu conseguir aquilo que a ação propôs. Né? Eu consegui trazer uma maior felicidade para o maior número de pessoas,
então é uma boa ação. Esse fim específico de trazer felicidade para o maior número de pessoas nas ações. É assim, para o utilitarismo, né, que eu calculo o valor da minha ação. Aí, para comparar como as ações são avaliadas segundo duas éticas diferentes, tem lá em cima o Kant representando a ética deontológica, que é a ética, então, que analisa as ações por elas mesmas. Lembra lá do princípio do imperativo categórico? Né? Uma ação que valha para todo mundo, que valha para mim, algo que eu não queira fazer para mim, que eu não quero fazer para os outros, né? Algo que eu não queira que os outros façam para mim, que eu não faça também para os outros, algo também que não fira, né, o homem em si, né, se a gente chamar o que a gente chamaria algo que não fira os direitos humanos de alguma maneira, né, que não vai prejudicar o homem em sua condição de homem, né, e é o uso racional, né, a ética visando uma autonomia. Né, o fim, né, da ética deontológica é que as ações, independente da consequência, se depois vai ser bom ou vai ser ruim, é que eu agi conforme como minha razão diz que eu tenho que agir. A consequência é de menos. Se eu não quero que as pessoas mintam para mim, então lá o imperativo categórico, eu chegar nessa conclusão, não mentir, eu não quero que mintam para mim, é errado mentir, não dá para fundar uma sociedade se a mentira for permitida, então eu quero que sempre seja dito a verdade, né, esse imperativo, o valor não está na consequência, sempre tem que dizer a verdade, independente da consequência. Se vai ser ruim ou vai ser boa, né, é o de menos aqui. A questão não é se vai trazer felicidade ou não para essa ética deontológica, como é a ética do Kant. A consequência é o de menos, o valor está na própria ação. Eu não menti. Isso faz minha ação boa. Se eu tivesse mentido, essa ação seria ruim, mesmo que a mentira trouxesse felicidade. Para o Kant, mentir não está em questão. Né? E eu tenho que chegar nessa conclusão racionalmente, entre outras coisas. Né? Matar, independente se matar alguém vai trazer felicidade para as pessoas, se matar essa pessoa, muita gente vai ficar feliz. Vai trazer felicidade para o país inteiro. Porém, né, eu não quero que as pessoas me matem também. Então, não matar é uma ação. Né? Talvez entre em exceção, em estado de guerra, etc. Mas pensando no cotidiano. Né? As pessoas não gostam dessa pessoa, então se matar ela. Né? Mas não matar é uma ação. Não estou falando aqui que os utilitaristas são a favor de matar as pessoas. Mas só para deixar esse argumento bem radical, para entender que o que interessa é o valor da ação. Não mentir, independente da consequência. Não matar, independente da consequência. A ação é boa por ela mesma. Eu não menti, se eu entendo que mentir é ruim, e não posso mentir em situação nenhuma. E por isso, mesmo que eu tenha desagradado aos outros, esse não mentir foi uma boa ação. Enquanto, né, que tem aí a figura do... Cadê? Aqui. Jeremy Bentham, representando a ética consequencialista. Ou seja, que a ação, né, tem o seu valor no resultado da ação. Não interessa a minha intenção, não interessa se minha intenção era ruim, era egoísta, não interessa o que estava em questão, mas se trouxe maior felicidade para as pessoas, felicidade para o maior número possível de pessoas, então essa ação é boa, está ok. O homem é um ser passional, ele busca felicidade, trouxe felicidade para as pessoas. O Kant não vê essa ideia de busca da felicidade com bons olhos. Para ele, os animais também buscam a felicidade, mas eles são animais. O homem tem a razão. Isso diferencia o homem dos outros animais. Eu não tenho que ser como os outros animais, eu tenho que usar a razão, mesmo que às vezes isso não traga felicidade. Por utilitarismo, não. O que interessa, uma boa ação, é se ela traz a felicidade para o maior número de pessoas. Ok? Continuando então a ideia de que felicidade, essa unidade entre nossos interesses e o bem comum, essa felicidade tanto nossa, individual, como para o bem comum. Ou seja, muitas vezes eu vou fazer uma ação boa pensando no meu interesse, mas também pode ser interessante para o bem comum. Né? Por exemplo, se eu pensar um buraco numa rua. Eu quero que esse buraco seja resolvido, que se eu for passar ali, seja com um carro, com uma bicicleta, ou sei lá, como for,
vai estar me atrapalhando, eu quero que ele seja resolvido. Porém, né, resolver o buraco da rua não é só bom só para mim, para todos os moradores daquele bairro, para todas as pessoas que podem passar por ali. Então, eu estou unindo o meu interesse com o bem comum. Isso traz felicidade para o maior número de pessoas. Né, felicidade, então, relacionada, né, a ideias, né, como virtudes, né, coisas boas em geral, seja saúde, bem-estar, etc. Tudo aquilo que me traz de bom, né, felicidade é um sentido amplo aí. E um princípio, né, para o Stuart Mill, já pensando a questão da liberdade nas ações, até onde eu posso agir em relação aos outros, ele estabelece o princípio do dano. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu, enquanto indivíduo, tenho essa liberdade de fazer o que eu quero. Porém, ele coloca essa limitação, é a única limitação que ele coloca, né, em relação aos outros. Que eu não cause dano às outras pessoas. Que eu não fira a liberdade delas. Eu posso ouvir música à vontade, desde que não atrapalhe as outras pessoas. Por exemplo, um bairro cheio de vizinhos, colocar um som alto às 3 da manhã, eu posso estar ferindo alguém que tem que acordar cedo no outro dia. Então, esse princípio do Duna é central para pensar também as nossas ações na vida em comum. E além da busca da felicidade, não causar dano para o outro, até porque essa ação vai causar dor. E a última coisa que ele quer, o que os utilitaristas pensam, é na dor. Então, né, justamente como um, um liberal, né, político aqui, economicamente, né, na história do pensamento do John Stuart Mill, ele começa com um liberal econômico, vai mudando um pouquinho com o tempo, ele sofre influência de socialistas, não aqui no sentido do marxismo, mas de buscar uma justa distribuição dos bens. Não, não nos termos comunistas, mas no termo dos trabalhadores terem mais direitos, etc. E outra questão que ele traz, né, dentro desse liberalismo político, é que o Estado não pode sufocar a liberdade individual. Todo indivíduo tem que ter essa liberdade. Assim como para o John Locke a liberdade é uma ideia central, o Stuart Mill e o Jeremy Bentham, de certa forma, trazem isso também. Eu, como indivíduo, não posso ter minha liberdade sufocada nem pelo outro indivíduo, aí o princípio do dano, nem pelo Estado, que aí se faz então um despotismo. Ele vai chamar de ditadura, né? Um domínio do Estado sobre as pessoas, sobre os indivíduos. Os indivíduos precisam ser livres para tocar tudo que eles querem trocar, né? Para fazer o que eles querem fazer, e viver como eles querem viver, e que isso, é claro, não atrapalha a vida do outro. Espero que tenha dado para entender. É isso aí.